Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, pondo no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Os bárbaros, vendo a víbora pendente na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não padeceu mal nenhum. Glória a Deus. Senhor Deus, fale conosco através da tua palavra nessa manhã, Senhor. O Senhor já tem falado, usou teu servo aqui com uma maestria. Continue falando conosco para a glória e a honra do teu nome. Abençoa alguém que está escutando em casa, alguém que está doente, alguém que está precisando de uma palavra, de um levante. Senhor, que a tua palavra possa ser como uma flecha, Senhor, que cura o enfermo, levanta o caído, restaura a sorte. Fale com o teu povo para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que é muito conhecido dos irmãos. Todos já ouviram uma pregação, uma mensagem acerca de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. O personagem principal do texto também é muito conhecido de todos, porque é o apóstolo Paulo. Todo mundo também sabe quem é o apóstolo Paulo, por isso nós ganhamos muito tempo. Todos sabem que Paulo, ele era ou foi o maior evangelista que pisou sobre a face da terra, maior missionário, implantador de igreja, um homem tremendamente usado por Deus. Era perseguidor da igreja, mas passou a ser perseguido, e um arauto de Deus, um homem muito usado para fazer a sua obra, o apóstolo dos gentios, um homem que Deus usou para desbravar, para levar a sua palavra nos becos, nas vielas, nos valados, em locais onde os outros não queriam ir. Paulo aqui, até mesmo no capítulo 27, ele está nos seus últimos anos de vida, está chegando no final da sua jornada. A Bíblia diz que Paulo, certa feita, um profeta, ele pegou o cinto de Paulo e ele amarrou as mãos e amarrou seus próprios pés. O profeta era Ágapo. Ele pegou o cinto e ele amarrou as suas mãos e ele amarrou os seus pés. E ele libera uma palavra dizendo: assim vai acontecer com o dono desse cinto, se ele for até Jerusalém. O que o profeta estava liberando para Paulo era que, se Paulo fosse em Jerusalém, ele seria preso lá. Só que quando as pessoas escutam e entendem a profecia que, se Paulo fosse a Jerusalém ele seria preso, o texto diz que eles começam a lamentar, eles começam meio que a ficar tristes, porque eles sabem que, se Paulo fosse a Jerusalém ele seria preso. Só que Paulo libera uma palavra no meio dessa situação que é linda, porque Paulo não está olhando para a vida dele, Paulo está olhando para a obra. Aí a Bíblia diz que quando Paulo entende que eles estão lamentando porque, se ele for em Jerusalém ele vai ser preso, Paulo diz: eu não estou disposto só a ir em Jerusalém ser preso, não, eu estou disposto a morrer pela causa do Evangelho. Glória a Deus. Nada parou Paulo, ele foi até Jerusalém para pregar, e chegando lá realmente foi preso. A Bíblia diz no capítulo 27 que ele entra dentro de um navio. No navio tinha mais alguns prisioneiros. Tinha um centurião que estava no comando do navio, tinha um piloto, o mestre do navio. Paulo não era o piloto, não era o mestre, não eram os soldados que estavam no navio, não fazia parte desse grupo. Paulo estava no meio dos prisioneiros. Pastor, por que Paulo estava no meio dos prisioneiros? Paulo roubou, Paulo matou, Paulo fez alguma coisa errada? De maneira nenhuma. Paulo estava no meio dos prisioneiros simplesmente por causa da palavra e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz no capítulo 27 que eles vão começar uma viagem. Essa viagem está indo em direção à Itália, que é Roma. E algumas coisas vão acontecer a nível de introdução, para a gente entender o que eu vou falar no capítulo 28.
que vai nos chamar muita atenção, que está registrado no capítulo 27. A primeira coisa que eu quero registrar, não vou falar muito, mas a primeira coisa que eu quero registrar está no capítulo 27, no versículo 9, a qual diz assim: passando o tempo do jejum, admoestava-os Paulo. O tempo do jejum aqui é o dia da expiação, é o dia do Yom Kippur. Esse dia aqui que está registrado não é à toa por Lucas, que é historiador. Lucas é alguém que é detalhista. Por que, pastor, que ele traz falando que é o tempo do jejum? E a gente até entende isso no capítulo 28. Porque o tempo do jejum caía no mês de Tisre. E sempre esse período, ele era inverno. Caindo para a gente aqui, cai sempre no final de setembro, começo de outubro. É sempre inverno. O que Lucas está dizendo? Que o tempo que a navegação, ela pegou no mar alto, era um tempo de frio, um tempo de inverno. E o próprio capítulo 28, no versículo 2, ele relata isso. No versículo 2 diz que estava chovendo e estava muito frio. A navegação, ela começa no versículo 10 do capítulo 27. A Bíblia diz que Paulo olha para eles e diz: eu vejo que a navegação vai ser perigosa, vai ter dano. O que Paulo estava dizendo no verso 10 do capítulo 27? Que era para aquela embarcação parar a viagem, não era para a embarcação continuar, era para eles parar. Só que a Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 27 que o centurião, ele dava mais crédito ao que falava o piloto e o mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Eu vejo aqui o motivo dessa embarcação aqui afundar, porque quando você estuda, profeta, essa embarcação, você vê que era uma embarcação de última geração na época. Você vê que a embarcação, ela era grande, ela era tão grande que tinham 276 tripulantes. Era muito usada para carregar alimentos, cereais. Você vê que as colunas de sustentações eram fortes, o barco era forte, o barco era estruturado. Quem olhava do lado de fora para a embarcação diria: esse barco, ele não afunda por nada, esse barco tem estrutura, esse barco é muito forte. Só que você sabe que quando veio a tempestade, o barco forte quebrou e afundou. E eu vejo que está aqui o motivo, entre o versículo 9 e o versículo 11. Qual motivo, pastor? Deus falou através da boca de Paulo para a embarcação. Só que o centurião, que é a autoridade maior dentro do navio, olha e diz: eu prefiro confiar no piloto e no mestre do que confiar no que Deus está falando através da boca de Paulo. O que ele faz? Ele tira o controle de Deus e coloca o controle na mão do homem. Esse é o motivo que o barco grande quebra e afunda. Porque o barco pode até ser grande, irmão, mas se não for Deus que tiver no controle dele, ele não chegará muito longe. Quer ver? Você conhece gente que era talentosa, algumas até já pararam, pregava muito, cantava muito, uma boa oratória, uma boa retórica, muito bem falando, mas quando você olha, daqui a pouco está na cachaça, daqui a pouco está fumando cigarro, daqui a pouco está aí perdido, e você olha e não entende. Como é que pode? Tem tanto talento, tem tudo para arrebentar, por que não vai? O barco até é grande, o barco até é forte, o problema é que ele não coloca Deus no controle, na direção do barco. Agora o barco pode ser até pequeno, como falou o profeta aqui, pode não ter muito talento, pode não pregar muito, pode não ter muito conhecimento e muitos amigos, mas se for Deus que estiver no controle dele, pode vir tempestade, maremoto, pode vir fofoca, pode vir calúnia, pode vir o que for, o barco continua de pé para a glória de Deus. Você quer ver isso na Bíblia? A Bíblia diz que tinha um homem chamado Pedro e ele era pescador. O barco dele tinha aproximadamente 1,50 m de largura por 7 de comprimento. Cabia ali aproximadamente 6 pessoas. 7. Já ficava meio estreito o negócio. Era o que Pedro colocava. Ele dizia: aqui só cabe 6 e mais eu. Era o que Pedro queria colocar no barco. Agora, quando Jesus assumia esse barco pequeno, a Bíblia mostra que Jesus, ele colocava os 12 lá e ele ainda se assentava na polpa do barco. Eu vou abrir um parênteses aqui fora do que eu estou pregando para dizer que quando é o homem que está no controle do barco, ele coloca quem ele quer.
Ele olha e não, só cabe você, você e você. Mas quando é Jesus que está no controle do barco, ele olha e fala, mentira, cabe ela também, cabe ela, cabe ela, cabe ele, cabe ele, cabe ele, cabe ele. Tem lugar para todo mundo. Só que o barco pequeno, pregador, ele vai passar também por uma tempestade. A Bíblia diz que o barco passa pela tempestade, e no meio da tempestade, quem estava na popa se levanta, olha para a tempestade e diz, pode parar, você só vem até aqui. Por quê? Porque eu estou dentro do barco. Mas o barco é pequeno, mas eu estou dentro do barco. Mas o barco não tem estrutura, mas eu estou dentro do barco. Se a tempestade pudesse falar e olhar para Jesus e dizer, mas eu já derrubei tanto barco grande, eu já derrubei tanto pregador famoso, eu já derrubei tanta cantora grande, por que eu não vou derrubar esse pequenininho aí? Você derruba barco que eu não estou dentro, você derruba barco que eu não estou no controle, mas barco que eu estou dentro no controle, você não vai derrubar. Levanta a mão, você que está na tua casa aí, recebe essa palavra da parte de Deus. Quem sabe alguém olha para o teu ministério e diz, é pequeno. Quem sabe alguém olha para a tua família e diz, é pequena, não vai aguentar a primeira tempestade, não vai aguentar a primeira calúnia, o ministério dele não aguenta a primeira pedrada. Mas você entendeu que o segredo não é ser grande, o segredo é colocar Jesus no controle do barco. Vai vir tempestade, mas o barco vai ficar de pé, vai ficar de pé. Quem acredita nessa palavra, levanta a mão lá no terceiro andar e dá um glória a Deus. A Bíblia diz que o barco quebra. O barco agora ele vai passar por uma tempestade. O barco que o controle foi dado na mão do homem, ele vai passar por uma tempestade no capítulo 27. E é uma tempestade mesmo. A Bíblia mostra aqui 14 dias que não se via nem sol, não se via luz, não se via estrela, no tempo que se guiava por bússola. 14 dias, o texto me dá a entender, eu não posso afirmar isso, mas me dá a entender que é 14 dias sem comer, ou comendo ali de qualquer maneira, aterrorizados e com medo. Grande foi a tempestade. O texto sagrado diz que o barco grande, ele vai quebrar, não vai aguentar a tempestade. Paulo liberou uma palavra dizendo que ninguém ali iria morrer. Eu não vou me atentar muito a isso. E o barco ele se quebra, realmente se quebra. Quando o barco se quebra, nós vamos entrar no capítulo 28 que nós lemos aqui. Porque quem sabia nadar foi nadando, e nos dá a entender que quem não sabia nadar foi em pequenos destroços até a ilha de Malta. O problema visível aqui é o barco que se quebra, é o problema visível. Só que tem um problema aqui que é invisível, um problema que não dá para ver com os olhos carnais. Tem um problema que acontece aqui quando o barco quebra, que não é um problema visível. E como diz o Tiago Góes, essa aqui não está no YouTube, vai para o YouTube agora. Tem um problema aqui que ele é invisível. Qual é o problema, pastor? O que Lucas registrou no capítulo 27, no versículo 9. O tempo do jejum. O que é, pastor? Frio, inverno. Quando o barco quebra, quem está dentro da tripulação, dentro do barco, que são 276 pessoas no total, cai dentro de uma água que está muito gelada, uma água que está abaixo de zero. Os estudiosos dizem que essa água aqui chegava a ficar nesse tempo até 20 graus abaixo de zero. O frio era terrível. Qual é o problema disso daqui, pastor? O problema é que quem cai numa água que está abaixo de zero, sem se alimentar ainda por cima, passando dias de terror, com poucos minutos, eles vão sofrer de uma doença chamada hipotermia. O que é hipotermia, pastor? Hipotermia é um frio que vem abaixo daquilo que é o normal do corpo. O corpo trabalha com aproximadamente 37 graus Celsius. Quando o corpo começa a baixar sua temperatura de 35 para baixo, começa o processo de hipotermia. A hipotermia nós temos ela em 3 graus, como quase todas as doenças. Tem um grau leve, moderado e grave, aguda, subaguda e crônica. Quando alguém tem uma hipotermia leve, ele tem tempo de tratar. Quando alguém tem uma hipotermia no hospital, que teve uma doença, uma hipotermia ali subaguda, ele vai ter tempo de tratar. Mas uma hipotermia grave, se rapidamente essa pessoa não passar pelo
fazendo tratamento, a morte vai ser gerada. E quando eles caem naquela água, o problema invisível aparece. E o problema nosso é que a gente costuma muito olhar somente com os olhos carnais. Tem gente que olha para essa pandemia aí somente com os olhos carnais. Uma epidemia que está atacando o mundo, não tem nada aí, mas tem algo invisível por trás. Como foi falado aqui sobre o gigante Golias, o problema é que quem estava indo enfrentar o gigante estava olhando só com os olhos carnais. Olha o tamanho do homem, é um gigante. Só que Davi entende que tem um problema invisível por trás do gigante. Então quando ele olha, ele diz: eu não estou vendo o gigante, porque meus olhos carnais me mostram o gigante, mas como eu olho com os olhos espirituais, o que eu vejo é alguém que não tem aliança com Deus, é um incircunciso, problema invisível. Aleluia. E como o pastor que vem uma hipotermia num grau grave, geralmente vem quando alguém cai dentro de uma água gelada. Alguém que mora nesses países aí que faz gelo, cai dentro daquele lago ali, e a água, do nada, a temperatura bruscamente ela baixa, começa o processo de hipotermia no grau grave. E o que os médicos dizem sobre isso, pastor? Os médicos dizem que alguém que está sofrendo nesse processo grave, ele precisa com urgência de se aquecer perto do fogo. Ele precisa com urgência de ir para locais quentes. Só que ele não quer vir para consagração, ele não quer vir para oração, ele não quer ouvir a palavra. A hipotermia está pegando. A gente tem um sistema no nosso cérebro, eu já vou aplicar isso tudinho que eu estou falando. A gente tem um sistema no nosso cérebro chamado de hipotálamo. E o hipotálamo, ele trabalha com várias funções, mas ele também trabalha com a função de manter a temperatura do corpo correta, com duas coisas. A primeira coisa que ele usa é o suor do corpo. Toda vez que eu sou, o meu hipotálamo está trabalhando para manter a temperatura do meu corpo aquecida, correta. Toda vez que eu arrepio também, o meu hipotálamo está funcionando para manter a temperatura do meu corpo correta. Qual é o problema? Alguém que está sofrendo de uma hipotermia no grau grave, o seu hipotálamo começa a parar de trabalhar. Aí ele começa a não suar mais, ele começa a não arrepiar mais. Aí vem um pregador de excelência, como um amigo que pregou aqui, como é o nome? Nosso amigo Lucas, o nome do meu filho. Você vai pregar na minha igreja. Vem um amigo aqui, prega uma palavra dessa, profeta. Aí alguém está ali, ao invés dele se ligar com Deus, pedir perdão pelos seus pecados, agradecer a Deus pela palavra, ele começa a dizer: não estou sentindo nada. Por quê? A palavra come a solta e ele não arrepia mais, não soa mais. E ele coloca a culpa no pregador. Depois do pregador, ele coloca a culpa em quem dirige o culto. Depois de quem dirige o culto, ele coloca a culpa na missionária da igreja. Não satisfeito, ele coloca a culpa no pastor. E alguém olha e pergunta para ele: mas não é possível, rapaz, é tanta palavra, é tanta liberação profética. Será que o problema não está em você? Está em mim nada, é essa igreja. Só que não é o pastor, não é o pregador, não é a missionária, não é quem canta, não é quem fala. O problema é você que está doente, é você que está gelado. A hipotermia está aquecendo, está pegando no teu coração, está pegando na tua alma. Mas eu quero liberar uma palavra nessa manhã em Madureira. O fogo do Espírito de Deus vai pegar aqui, vai aquecer a tua vida. A hipotermia vai embora. Ela é maracandaraia. Oh, pastor, me explica melhor, que no texto eu não estou entendendo. Tem um fato aí que todo mundo aqui conhece. Você já viu esse filme umas 30 vezes, se você tiver mais de 27 anos. O Titanic. Olha para o Titanic. Quando você olha o Titanic, é isso aqui. Um barco grande, estruturado. O barco era tão forte que o piloto do navio, o mestre, olhou e falou: nem Deus derruba esse navio, nem Deus afunda esse navio. Lembra? O barco era, e realmente, irmão, você olhando ali, eu não acredito que foi Deus que fez aquilo ali, mas amém. Mas você olhando para aquele barco ali, realmente você olha e fala: barco forte, estruturado. Esse barco não afunda por nada, só foi um icebergzinho pequenininho, afundou. O problema visível, mas também lá tinha um problema invisível.
porque a água era gelada. E quem caiu na água? Morreu de quê, pastor? Morreu do barco quebrar? A minoria das pessoas. Mais de 95% das pessoas morreram por causa da água gelada. Morreram por causa da hipotermia, Felipe Santos. Porque o socorro demorando a chegar. Com 20 minutos já tinha morrido mais de 100 pessoas. Com 40 minutos, pasmem os senhores, mais de 1000 pessoas haviam morrido por causa da água gelada. O que matou não foi o barco quebrar. O que matou foi o gelo, foi a água gelada. O texto, pastor, volta para o texto, capítulo 28, verso 2. Quando chegaram na ilha, a Bíblia diz que os bárbaros, que era quem não falava a língua grega, bárbaro aqui não é como na nossa cultura, era quem não falava a língua grega. A Bíblia diz que eles usam de muita humanidade. E o que eles fazem? Eles acendem uma grande fogueira. Quando eles acendem uma grande fogueira, eles estão diagnosticando o problema, gente. Porque um médico não sabe mais do que os bárbaros, porque eles moram ali. E como eles moram ali, eles conhecem a geografia do lugar, conhecem do tempo, conhecem da época. Eles sabem que uma geração que está chegando da água gelada, se não se aquecer pelo fogo, essa geração vai morrer. E é um grande problema isso, porque nós estamos em terra firme. Nós somos uma geração que está acostumada com oração, com fogo, com palavra, com monte, com joelho no chão. Só que está vindo uma geração aí gelada, gente. Uma geração que está assustando. Uma geração das calças rasgadas. Está vindo aí. Uma geração que assusta. Uma geração que não tem Deus na vida. Uma geração que não sabe o que é oração, que não sabe o que é palavra, que não sabe o que é jejum. Mas tem uma geração que ainda está aqui nessa quarta-feira, acendendo fogueira, dizendo: nós não vamos deixar essa geração morrer, nós vamos acender fogueira e essa geração vai ser aquecida pelo fogo. Recebe aí da presença do fogo do Espírito de Deus na tua casa. Recebe aí agora. Manda o rebe da calabandumbaça. Olha o fogo aí, tem fogo no pé desse varão aqui. Tem fogo aqui na vida do pregador. Tem fogo aqui na vida do meu amigo. Tem fogo ali na vida do Tiago Góes. Oh, glória! Ele manda o rebe na saraia. Oh, aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que eles acendem uma grande fogueira. Olham para a geração porque eles sabem, é necessário vir para perto do fogo. Eles olham para aquela geração, Felipe, como quem estão dizendo: ou vocês vêm para o meio do fogo, ou vocês morrem. Ou vocês se aquecem aqui, ou a doença vai matar vocês, ou o frio vai matar vocês. A geração vem e ela começa a se aquecer pelo fogo. Ela começa a se aquecer. Ela vem e começa a se aquecer. Ela começa a se aquecer. Ela começa a vir para o meio do glória. Ela começa a vir para o meio do aleluia. E quando eles vão se aquecendo naturalmente, os sintomas da hipotermia que poderiam estar chegando vão saindo. A mão que estava congelada vai começando a ficar normal. O tato que é perdido vai começando a voltar. Porque quem tem hipotermia perde o tato. Perde o tato. Aí come qualquer coisa. Quem tem hipotermia perde a audição. No grau grave, perde a audição. Aí você pode falar. Entra no ouvido e sai no outro. Tá frio, tá gelado. Porque quando alguém decide pecar, irmão, é complicado. Você pode falar o que for para ele. Entra no ouvido e sai no outro. Tá grangueira. Tem muitos sintomas da hipotermia. Tem um sintoma que eu gosto, que quem tem hipotermia no grau grave, ele perde a sensibilidade. Primeiro perde a sensibilidade, depois começa a dar gangrena, aí perde o braço. Já viu gente que o pregador olha para ele e diz: levanta a mão da glória, ele está lá. Levanta a mão da glória, está com o braço cortado, filho. Está gelado, está gelado. Perdeu o braço, não tem como levantar a mão para dar glória. Perde a sensibilidade. E alguém que perde a sensibilidade nesse grau aqui é complicado, porque você pode pegar o dedo dele, colocar dentro daquele ventilador ligado. Pregador, você vai ver que ele com o dedo no ventilador ligado não vai esboçar nenhuma reação. Ele não vai dar um ai.
sensibilidade. Nada que você faz ele esboçar uma reação. Você pode trazer uma revelação que vem do terceiro céu, debaixo do trono, uma revelação que desce assim, e ele não esboça a reação. Perdeu totalmente a sensibilidade. Está gelado. Aí fica igual eu falei antes, colocando a culpa em todo mundo, mas é ele que está doente. Mas sabe o que eu dou glória a Deus, irmão? É que a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, quando você chega aqui, você percebe que o fogo está aceso. Que o fogo está aceso. Está aceso aí? 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 O fogo está aceso. Glória ao nome de Jesus. Só que quando eles vão se aquecendo, os sintomas começam a ir embora. Começam a ir embora. Por quê, pastor? Porque quando o fogo entra, o que é ruim sai. É simples. Eu não vim trazer nada mirabolante. Quando o fogo entra, o que é ruim sai. Aleluia. Tem gente aqui, tem gente me ouvindo, que um dia foi viciado em cocaína, como eu fui. Tem gente aqui e tem gente me ouvindo, que um dia foi viciado em crack, como eu fui. Tem gente aqui e tem gente me ouvindo, que um dia foi viciado em cigarro, como eu fui. Tem gente aqui e gente me ouvindo, que um dia teve na prostituição, e por aí vai. Tem gente aqui que já teve muita coisa ruim na vida, mas um dia chegou perto do fogo, e o fogo entrou. E quando o fogo entrou, a cocaína foi embora, a maconha foi embora, o crack foi embora, a prostituição foi embora. Porque quando o fogo entra, o que é ruim sai. O fogo vai entrar hoje na tua casa, o fogo vai entrar hoje na tua família, o fogo vai entrar hoje no teu ministério. O que vai sair da tua casa é a pombagira, o que vai sair da tua casa é o malandro, o que vai sair da tua casa é a obra de macumbaria, o olho grande. Mas o que vai ficar lá é a presença do fogo do Espírito de Deus. Quem pega essa palavra aí nessa manhã? Quer ver? Lucas diz assim, o evangelista diz assim: quando o valente está na casa, ele manda na casa. É o que ele queria dizer. Ele manda na casa. E é verdade. Quando o valente está na casa, ele manda. A casa é essa aqui. A casa não é a parede. A casa é isso aqui. Quando ele está na casa, ele manda na casa. E é complicado. O valente aqui é Satanás. E é complicado, porque ele dentro da casa ele manda. E ele bate a espora em nós e nos faz de cavalo. E diz assim: vai para as drogas. E a gente vai. Vai para a boca de fumo. E a gente vai. Bota o fuzil na mão para tu pensar que é macho. Vai lá. E a gente vai. Faz isso, bebe, se prostitui, é do tempo. E a gente vai. O valente está na casa, ele manda, ele bate o pé, irmão. Diz: aqui quem manda sou eu. Aqui na vida dele quem faz sou eu. Aqui nessa casa quem tem autoridade sou eu. Sou eu que faço, sou eu que mando. Só que a Bíblia diz que ele manda enquanto mais valente do que o valente não chega. Porque quando mais valente do que o valente chega, o valente sai. Quando o fogo entra, o que é ruim sai. Quando o mais valente chega, o valente sai. O mais valente está chegando em muito casamento aqui nessa manhã, tá? Porque a igreja não está aberta aqui de brincadeira. Eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo, e nós estamos aqui como boca de Deus para a tua vida. Quem sabe o valente tem batido o pé na tua casa e falado que o teu filho é dele, falado que o teu marido é dele, quem sabe até a tua esposa é dele. Quem sabe ele tem batido o pé lá e dizendo: quem manda aqui sou eu, quem faz sou eu, quem pode sou eu. Mas nós viemos aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida e dizer que o mais valente está chegando aí. Quando o mais valente chega, o valente sai. Sai, sai, sai. Olha aí ele chegando na tua casa. Olha. Quem pode ver nessa manhã ele entrando e fazendo, quebrando laço, jogando obra de macumbaria por terra. Está entrando lá. Começa a se aquecer. Os sintomas vão indo embora. Só que o texto sagrado, eu estou caminhando já para o final. O texto sagrado diz que acontece mais um problema. Qual é o problema, pastor? A Bíblia diz, no versículo 2, que caía chuva e estava frio. Caía chuva e estava frio. Pastor, o problema é estar chovendo e frio? De maneira nenhuma.
Se eu estivesse pregando aqui há 8 anos atrás, eu diria: o problema é esse, porque eu aprendi assim, né? Mas por quê? O que está acontecendo com uma fogueira que está caindo água em cima dela? Não precisa ser nenhum exegeta, né? Está explícito. Uma fogueira que está caindo água em cima, ela está apagando. O problema é a fogueira estar apagando, pastor, por causa da chuva? Não, irmão. Porque quem está no capítulo 28 acabou de passar pelo 27. E o 27 o que tem? 14 dias, no mínimo. 14 dias, porque para mim é mais, mas no mínimo 14 dias de uma grande tempestade. No mínimo 14 dias de terror, de medo, de pavor. E só quem passa por uma grande tempestade sabe como é, irmão. É normal chegar no capítulo seguinte da sua vida e você está com a fogueira apagando. É normal. Não, levanta a mão quem nunca sentiu aquela falta de vontade de orar. Quem nunca se sentiu fraco? Quem nunca foi orar e não saía palavra, não tinha palavras? Quem nunca, irmão? Principalmente quem passa por uma grande tempestade. É normal a fogueira estar apagando, é normal. O que, pastor, tem aí de anormal no texto? A fogueira está apagando, é normal. O problema é que você vê 275, tirando Paulo, você vê 275, vendo a fogueira apagar, acabaram de vir de um sofrimento de frio, de gelo, mas não tomam uma atitude. Estão vendo a fogueira apagar, mas ficam inertes, não fazem nada. O fogo está apagando e ele, nada. O fogo está abaixando e ele, nada. Você está vendo que você não é mais o mesmo. Você está vendo que você não consegue mais orar como orava. Bíblia, tempo que tu não lê. Monte, para quem gosta, que monte não é doutrina, né? O monte pode ser o seu quarto. Muito tempo que não vai lá. Você olha, você percebe que o negócio não está normal. O problema não está acontecendo isso, irmão. Eu sei que tem muitas coisas na nossa vida que nos levam ao esfriamento espiritual. O problema está acontecendo isso e nós não fazermos nada. Estamos inertes diante da situação. Só que a Bíblia mostra um que toma a atitude correta. A Bíblia mostra um que é o exemplo do que se deve fazer. O nome dele é Paulo. Porque quando ele vê a fogueira se apagando e todos inertes, ele se levanta e ele vai buscar lenha, vai buscar graveto para poder alimentar o fogo. Porque Paulo está dizendo: eu não vou deixar o pavio que fumega se apagar. Não pode apagar. Eu vou pegar lenha para poder alimentar essa fogueira. Paulo vai, irmão. E segundo Augusto Nicodemos, o local que estava chovendo aqui, ele fazia uma espécie de lamaçal. Não sei se eu posso chamar de pântano. A água ela molhava, a lama ela vinha até o calcanhar, até o joelho. A lama era difícil, estava molhado. Não foi fácil achar lenha naquele dia, não foi fácil. Lembra que estava chovendo e estava frio. Lenha molhada para pegar fogo não é fácil, irmão. Era uma dificuldade para Paulo. A primeira dificuldade era o tempo, a segunda dificuldade era a lama, a terceira dificuldade é que tem 276 pessoas, mas só ele se levanta para alimentar a fogueira. Se todo mundo vai era fácil, irmão, mas só ele que se levanta. Talvez até Satanás veio no ouvido de Paulo e falou: mas tu vai se levantar sozinho para pegar lenha, rapaz? Tu vai se levantar sozinho para alimentar essa fogueira? Sozinho? Tem muita gente aí, tem tanto pregador aí, tem tanta missionária, tem tanto obreiro. Tu vai sozinho pegar lenha para alimentar essa fogueira? O local é difícil, vai ser trabalhoso. Mas Paulo está olhando e está falando: eu não estou olhando para a dificuldade, eu não estou olhando para quem não quer ir, eu estou olhando que eu não posso deixar essa fogueira se apagar. Eu vou lá, nem que seja sozinho, nem que afundo o meu pé na lama, nem que a lenha seja pesada para mim sozinho alimentar essa grande fogueira, mas o fogo se apagar, eu não vou deixar. Ah, pastor, mas ninguém quer mais dizimar, passou esse tempo. Problema, eu vou pegar lenha para alimentar o fogo. Ah, pastor, mas ninguém quer mais se santificar. Problema, eu vou pegar lenha para alimentar o fogo. Ah, pastor, mas ninguém quer ajudar na consagração. Problema, vem 2, vem 1, vem 3, vem 4, vem 5, vem 6, mas eu vou pegar lenha para alimentar o fogo, porque eu não vou deixar o fogo se apagar. Paulo vai pegar graveto. E Deus não está precisando de grandes pregadores, não, rapaz. Deus não está precisando de grandes pregadores, não. Eu não sou muito de falar isso, não. Quem me conhece pregando sabe que
A minha linha é outra. Mas Deus não está precisando de grandes pregadores. Deus não está precisando de grandes pastores. O reino não está precisando de grandes oradores. Não está. O reino não está precisando de grandes cantores. Não está, mas não está mesmo. O que o reino está precisando, pastor? Trabalhadores. Gente que se levanta e diz: eu vou sozinho, mas eu vou fazer. Gente que olha para a fogueira e diz: eu não posso deixar se apagar. Porque cadê os grandes pregadores aqui sentados? Me desculpe, cadê? Não, sabe quem está aqui? Os trabalhadores. Os trabalhadores. Os trabalhadores. Grande é a seara, mas poucos são. Mas eles estão aqui nessa manhã. Os trabalhadores. Os trabalhadores. Os trabalhadores. Cadê os trabalhadores que adoram a Deus aqui? Vai. Eu vou deixar você dar 30 segundos de glória que eu vou encerrar. Vai. Enquanto tu dá glória, Deus está aquecendo a tua fogueira. Enquanto tu adora Ele nessa manhã, Ele está te renovando, está te revestindo, está visitando a tua família. Coloca lenha. É macho. Paulo vem com a lenha para alimentar o fogo. Um dia Deus falou assim, em 3 minutos certo. Um dia Deus falou assim para Moisés: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. Outro dia, eu tenho 1 ano mais ou menos, eu estava estudando esse texto e eu vi que era fácil aqui. Era fácil, era simples para Moisés. Porque pensa comigo, Deus foi quem confeccionou o tabernáculo, o altar também. Deus deu a unção, os artífices foram lá e fizeram. Deus fez tudo, para ser resumido, Deus fez tudo. Deus deu a ideia, Deus deu a unção, Deus ensinou a fazer, Deus fez tudo. Moisés, pastor, Moisés não fez nada. Deus, Ele vai fazer o altar e é necessário se colocar lenha sobre esse altar. Se coloca lenha. Aí Deus olha para o altar e diz: o fogo vai arder continuamente sobre esse altar e não vai se apagar. Irmão, eu vou aqui conjecturar mais longe. Na época nem fósforo existia. Mas vamos supor que Moisés pegasse o fósforo. A lenha está no altar, o altar que Deus fez tudo. Aí Moisés pega o fósforo e fala: já que é para ter fogo, eu vou acender o fogo, né? Tem que fazer alguma coisa. Aí Moisés pega e vai acender, e Deus grita do céu e diz: não! Alto lá! Quem vai acender o fogo do altar sou eu. Já que eu fiz tudo, sou eu também que vou acender o fogo. Aí Deus abriu o céu igual com Elias. Deus abriu o céu e mandou fogo. Aí o fogo pegou no altar. Aí Deus olhou para Moisés e o fogo já aceso, tudo pronto. E falou: o fogo vai arder aí, continuamente não vai se apagar. Moisés deve ter olhado e falado assim: pô, trabalhar com Deus é fácil. Deus faz tudo. Deus fez o altar, até o fogo Ele fez questão de acender. É mole. Aí Deus: peraí, deixa eu continuar aqui. O fogo vai arder continuamente sobre o altar, não se apagará. Aí Deus continua e diz assim: colocarás lenha nele cada manhã. E não era só de manhã, mas o texto diz: cada manhã. Aí segunda-feira, 6 horas da manhã, lá vem trazendo a lenha e coloca no fogo. Sumo sacerdote Arão, terça-feira, 6 da manhã, pega a lenha e coloca no fogo. Quarta-feira, o sumo sacerdote Arão pega a lenha e coloca no fogo. Quem sabe na quinta-feira, Arão, lá pelos seus 50 anos, olha e diz: Deus, estou cansado, hein? Essa lenha está pesada. Está difícil para colocar fogo nesse negócio aí. Deus, deixa a lenha da quarta, deixa para quinta. Na sexta eu coloco de novo. Aí Deus brada do céu e diz: não, é cada manhã. A lenha da quarta não servirá para a quinta. A lenha da quinta, Arão, também não vai servir para a sexta. A da segunda não serve para a terça. É cada manhã. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Qual é o problema, pastor? Não ser constante. O problema dessa geração é não ser constante. Não adianta na segunda-feira colocar lenha, na terça-feira colocar lenha, na quarta-feira está falando palavrão.
Não adianta na quarta-feira colocar lenha, na quinta-feira colocar lenha, na sexta-feira está caindo em prostituição. Não adianta, está adorando a Deus em dezembro, está adorando a Deus em janeiro, está adorando em fevereiro, e em março está no carnaval pulando no coreto. Sabe o que Deus estava dizendo? Arão, coloca a lenha segunda, dá glória a terça, dá aleluia quarta, fala em mistério quinta, sexta, tem que ser constante com o altar. O fogo vai arder e não vai se apagar. Paulo coloca a lenha no fogo. A Bíblia diz que o fogo, ele começa a se aquecer. Porque quando nós alimentamos o fogo ele pega. Só que acontece uma coisa aqui, encerro. Quando Paulo está trazendo a lenha, os gravetos, para colocar no fogo, a Bíblia diz que uma víbora, fugindo do calor, lhe acomete a mão, lhe morde a mão. Irmão, e não precisa estudar lugar nenhum, está no texto, que a víbora era muito venenosa. Primeiro que a palavra víbora já dá a ideia de veneno. A única tradução que eu li, que estava escrito cobra, era a tradução Thompson. Em todas as outras que eu li, não li todas, que hoje em dia tem tradução aí para dar com pau, mas acho que eu li todas era víbora. Quando fala de víbora, já está falando de algo que traz veneno. Víbora, cobra venenosa. A víbora morde ele, e o texto claramente mostra que ela era muito venenosa. Aonde, pastor? No verso 6. Porque no verso 6 diz que eles esperavam que ele viesse a morrer e cair morto de repente, que ele viesse cair morto de repente. Se é de repente, o texto está dizendo que a víbora, ela era muito venenosa. Esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, como lá em Atos, de repente, uma coisa que é de uma hora para outra. Então a víbora, ela era muito venenosa. Tem alguns problemas aqui. O primeiro problema, tinha tanta gente para a víbora atacar, ela atacou o único que se levantou para trabalhar. Não vou aplicar, mas entende tu? Entende tudo? O único que se levantou para fazer foi quem ela mordeu. Paulo, ele traz a víbora e ele taca no fogo. Quando ele taca no fogo, a Bíblia diz que a víbora, ela foge do fogo. É por isso que é necessário ter um fogo aceso. Tem algumas linhas de raciocínio sobre isso aqui, mas alguns estudiosos dizem que essa víbora aqui, ela tinha uma característica específica. Qual era, pastor? Ela trabalhava como camaleão. E o que o camaleão faz? Ele se camufla. Cobra camuflada. E aonde a cobra estava? No meio dos gravetos. E segundo alguns estudos Nicodemos, esse graveto aqui, eles são tipologia da igreja. Eles fazem um tipo de igreja, representa eu e tu. E olha onde a víbora, ela estava infiltrada, no meio dos gravetos. E o pior, camuflada. Então quando Paulo olha, mesmo andando aproximadamente 300, 400 metros com os gravetos, ele não percebe que tem uma víbora no meio dos gravetos. Por quê, pastor? Porque a víbora tinha a mesma tonalidade de cor do que os gravetos. Ela se camuflou, parecia com os gravetos, tinha a cara dos gravetos, parecia crente, parecia pregador, parecia cantor, parecia, era igual. Por isso quando Paulo olha, não percebe, tinha cara de graveto, tinha jeito de graveto, andava junto com os gravetos, estava no meio dos gravetos, mas era uma cobra infiltrada. Mas veja a importância de estar com o fogo aceso. Quando Paulo está com a víbora no fogo, olha o que desceu aqui, irmão. O fogo revelou quem era cobra e revelou quem era graveto. Porque o fogo revela quem é e revela quem não é. Oh, o fogo revela quem é e quem não é de verdade. Levanta a mão para receber o que eu vou profetizar. Esse fogo que está descendo na tua vida em 2020, ele vai revelar algumas coisas. A palavra de Deus é essa. Eu vou revelar, vou tirar a máscara, vou tirar a maquiagem, vou descortinar, mas enganado tu não vai ficar. Eu não vou deixar nada sem antes revelar meus pequenos a meus profetas. Eu vou mostrar quem está contigo de verdade e quem não está. Porque o traidor, a cobra, ele pensa que está enganando o profeta. Lembra de Judas? Lembra? E é engraçado, irmão. Judas é alguém engraçado. Estou entregando agora. Judas é alguém engraçado. Por quê, pastor?
Porque você nunca vai ver na Bíblia Judas dando paulada em ninguém. Você nunca vê Judas dando tapa na cara de ninguém. Já viu ele discutindo com alguém? Já viu ele batendo em alguém? Não. Como que Judas trabalha? Trabalha com beijo. E geralmente o beijo de Judas é molhado. Trabalha com beijo. Eu te amo. Tapinha nas costas, estou contigo. Estou torcendo por você. Deus vai te levantar. Deus vai fazer. Mas agora só quem é bom de Bíblia igual o Tiago Góes, que é meu professor, vai dar um glória. Quando Judas deu um beijo no rosto de Jesus, um bocado molhado já estava no estômago dele. Já estava no estômago dele. Porque aproximadamente 8 horas atrás, mais ou menos 8 horas atrás, teve uma última ceia, que para mim não era uma ceia, mas vamos lá, uma última ceia. E nessa última ceia, Jesus, que é o profeta da mesa, recebe revelação que tem traidor. Porque tem gente pensando que está enganando o profeta, mas Deus já mostrou há muito tempo. Aí Jesus olha e diz assim: tem um aqui que é traidor. É engraçado, porque, irmão, Jesus faz as claras, mas Deus encobre a visão de Judas. Porque Jesus fala, irmão, ele fala na mesa: para quem eu der o bocado molhado, esse é o traidor. Jesus fala, ele fala, mas Judas está na mesa e não entende. Aí Jesus pega, irmão, olha só, Jesus pega o pão, o bocado molhado, dá na boquinha dele, e ele come, dá vinho para ele, e eu vou abrir um parênteses aqui, porque Paulo, ele diz assim, na Epístola aos Coríntios, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, essa noite aqui, tomou o pão, o bocado molhado, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido. Escuta só, irmão, Jesus sabia que estava sendo traído, mas quando ele olha para Judas, ele não dá